Olá pessoal, tudo bem? William da WK Produções, em parceria com a Expo Empreendedor. Estamos trazendo aqui para vocês conteúdos de qualidade. Então estamos numa série de entrevistas com empresários, palestrantes, expositores, convidados especiais. Estamos fazendo o podcast direto aqui da Expo Empreendedor. E vamos receber aqui agora, no nosso stand, para esse bate-papo, o nosso amigo, parceiro Vinícius, especialista em vendas e da consultoria Venda Simples. Então vai trazer um pouquinho do conteúdo para vocês, o que seria essa consultoria, o que é este negócio, para agregar muito valor aí para você. Então fique com a gente aqui, nos acompanhe e participe dessa entrevista conosco. Vinícius. Tudo bem, William? Prazer, cara, em ter aqui Obrigado. No nosso espaço, aqui no nosso stand. Seja bem-vindo. Mas antes de começar a falar do Venda Simples, Vini, primeira vez na feira? Cara, eu venho todo ano, na verdade. Algumas vezes eu já vim como expositor, porque através da consultoria faz parte do meu trabalho eu ajudar os clientes em exposições, em feiras, em treinamentos, em palestras. Então, ano passado eu estive aqui com um cliente, esse ano eu vim como visitante e também como apoiador do seu projeto aqui do podcast. Então, para mim é uma honra estar aqui com você. Cara, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E sem mais delongas, vamos falar então do Venda Simples, dessa consultoria sensacional. Me fala um pouco, Vinícius, do que é a Venda Simples? Cara, o Venda Simples é um sonho materializado, porque eu venho do ramo industrial, eu sou engenheiro de produção, tenho uma indústria familiar que eu toco hoje com a minha irmã e com meu pai, e no decorrer dos nossos anos, nós já temos 24 anos de mercado, alguns clientes nossos que estavam em dificuldade de vendas e por isso compravam menos de nós, eu comecei a abordar eles perguntando como que eles faziam as vendas deles. E aí eu comecei a ajudar eles a venderem mais, porque eu tenho uma carreira de 12 anos como CLT em grandes multinacionais, onde eu tive a oportunidade de receber muito treinamento, de estar com gente muito boa de fora do Brasil. E aqui no Brasil, infelizmente, a informação demora um pouco para chegar. Então eu bebi direto na fonte nessas empresas e hoje eu ajudo os pequenos e médios empresários a adotarem estratégias, metodologias de empresas multinacionais. Então, basicamente, a consultoria nasceu desse sonho. Então, ajudando primeiro os clientes da minha indústria a performarem melhor suas vendas e depois abrindo esse leque e atendendo não só indústrias, mas hoje a gente atende qualquer tipo de segmento, porque a gente percebeu que as dores na área comercial, elas são iguais, independentemente se você é uma indústria, se você é um comércio, ou se você presta algum tipo de serviço. Então hoje a gente ajuda as empresas com essas metodologias para elas alavancarem as vendas e se organizarem melhor. Legal. Vini, quando você entra nessas empresas, que você vê essas dificuldades, eu te acompanho, a gente lá da WK te acompanha há um bom tempo, e a gente vê que alguns insights que você passa, às vezes parecem simples, mas é uma dor, assim, de muitas empresas. Sim. Quando você entra para pegar uma consultoria, qual que é a primeira coisa que você já identifica, que você pega ali, opa, peraí, aqui tem um ponto que não tá legal. Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu tento enxergar e a minha primeira constatação é que a grande maioria dos empresários, eles não têm clareza sobre a área comercial. Porque a maioria são pessoas técnicas, que elas são boas no que fazem. Então, um exemplo, uma doceira que resolve abrir uma loja de doces. Ela é muito boa de fazer o bolo, mas ela muitas vezes não estudou como vender esse bolo. Então você vê que a pessoa ela conhece muito do produto dela, conhece muito do processo, mas ela não tem estratégia comercial, ela não tem equipe de vendas e ela fica dependendo às vezes de um bom vendedor. Se você não tem esse bom vendedor, as suas vendas não decolam. Então eu vejo que essa falta de clareza, de entender que vendas é um departamento da empresa. Vendas é o coração da empresa. Então, se você não tiver um foco muito grande em expandir o seu negócio, no exemplo, o negócio de bolos, não adianta você ter o melhor bolo do mundo. Porque você vai ter um concorrente que faz um bolo com uma qualidade inferior, mas que dedicou tempo na área comercial, criando estratégias, processos, investindo em marketing, por isso ela vende mais que você. Então, hoje aqui no Brasil, até um dado do Sebrae, existem muito mais empresas que têm uma qualidade inferior e que vendem muito mais do que empresas que têm qualidade boas ou melhores e que vendem mais tanto quanto essas. Então hoje, basicamente, ainda mais na economia da atenção, que é onde a gente vive, as empresas que mais crescem são as empresas que vendem mais, e não as empresas que necessariamente têm os melhores produtos. Então o que eu identifico primeiro quando eu começo uma consultoria é identificar se essa pessoa tem essa clareza, que ela vai precisar colocar energia na área comercial, e não contratar um vendedor e achar que vai resolver o problema, entendeu? E quando você entra nessas atuações, nessas empresas, Vini, a sua segmentação, ela engloba o processo e pessoas. Isso. E equipes, estruturações. Exato. De equipes. Exato, eu trabalho com um tripé, então são processos, pessoas e resultados.
Então, na parte de processos, normalmente eu começo implantando ou aperfeiçoando um funil de vendas, mostrando para o empresário que ele vai ter que falar com muita gente para vender para algumas poucas pessoas. Porque todo empresário, eu acho que ele vai falar com 10, vai vender para 10. Isso é uma grande falácia. A maioria dos negócios, a conversão média é 10%, ou seja, você vai falar com 10 para vender para 1. Se você quer vender para 10, você vai ter que falar com 100. Então, a primeira coisa é criar esses processos, que é o funil de vendas. A segunda coisa, que são as pessoas, é você entender que a área comercial não é o vendedor. A área comercial engloba um assistente de vendas, tem que ter uma pessoa também para olhar os números, tem que ter uma pessoa para lidar com os clientes, que é o papel do vendedor, e tem que ter uma pessoa também para coletar esses feedbacks dos clientes. Porque também as pessoas, as empresas, elas costumam querer cada vez vender para mais pessoas, só que aquele cara que já compra, ele não é cuidado. Então a gente cria também processos, a gente treina as pessoas para que cuide dos clientes, porque é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais inteligente você vender mais para quem já compra de você, ao invés de você ficar procurando toda hora cliente novo. E o último pilar, que é os resultados, a gente cria uma cultura de indicadores, que é o meu principal background de eu ter vindo de multinacional. Eu aprendi a trabalhar com indicadores. Então você tem que saber trabalhar com os números. Frase que eu mais digo na consultoria: pessoas mentem, números não. Então, se você não controla os seus números, se eu não me peso, eu não sei quanto que eu estou emagrecendo. Eu posso achar que eu estou mais magro, mas na verdade é um achismo. Agora, se eu me peso todo dia, eu coloco isso numa tabela, faço um gráfico, eu vou ter, opa, realmente eu estou emagrecendo. E na área de vendas é a mesma coisa. Você precisa controlar os números. Quantas ligações eu estou fazendo, quantas reuniões eu estou agendando, quantas apresentações e quanto disso está se tornando vendas. Então, juntando pessoas, processos e indicadores, você tem uma área comercial que é minimamente competente e que vai atingir os objetivos do empresário. E quando, nesse cenário que você passou, Vini, todo esse fluxo de acompanhamento de processo, quando você olha, eu quero bater um pouquinho nisso de pessoas, Sim. que eu acredito que esse ponto é o mais sensível do seu processo, né? Sim. Quando você entra lá, cara, essa equipe não tá legal. Como você lidar com isso? Como é o seu tipo de abordagem quando você entra num cenário desse e fala, cara, não adianta você fazer processo, não adianta você mapear o que você está fazendo, não adianta você identificar se você tem uma equipe ruim, uma equipe não tão qualificada. Como você atua quando você identifica esse ponto? Essa é uma pergunta sensacional, porque hoje uma grande dificuldade quando eu começo uma consultoria é que normalmente o empresário ele coloca ali algum familiar para fazer vendas ou algum amigo que tem um bom discurso que não necessariamente tem o perfil para aquele tipo de negócio. Então a primeira ferramenta que eu uso, que não é uma ferramenta que eu inventei, mas que eu faço uso, é uma análise comportamental. Hoje existem várias, mas com uma análise comportamental eu consigo avaliar se aquela pessoa tem minimamente características para trabalhar na área comercial. Porque, por exemplo, se for uma pessoa que quer uma rotina planejada, que ela está buscando ali tarefas predispostas, seguir um cronograma de atividade, ela não vai trabalhar em vendas. Porque vendas é um caos. A gente trabalha no ritmo do cliente. Então não adianta eu colocar uma pessoa que é muito certinha, que tem o perfil de contador, advogado, para trabalhar na área comercial. Essa pessoa vai ter dificuldade. Uma pessoa, por exemplo, que não gosta de falar em público e não quer se aperfeiçoar nisso. Uma pessoa que não gosta de tecnologia e não quer se aperfeiçoar nisso. Essa pessoa vai ter muita dificuldade na área comercial. Então eu, como consultoria, eu perco muito cliente por ser assim. Não acho que o meu jeito é o certo, mas é o jeito que eu acredito que dá resultado. Eu sou muito categórico em dizer assim, olha, essa pessoa não tem perfil para trabalhar na área comercial da sua empresa. Você precisa trocar ela. Isso às vezes soa ruim para o empresário, porque muitas vezes é um parente dele, muitas vezes é uma indicação que ele não tem como mandar embora na cabeça dele, então fica difícil. Mas eu não deixo de me omitir, eu sempre falo, cara, para trabalhar na área comercial, assim como para trabalhar em qualquer outra área, tem que ter perfil, e se não tiver o perfil, tem que ter vontade de mudar o perfil. Eu não sou contra alguém que tem um perfil de contador, advogado, que é um perfil mais certinho, trabalhar na comercial. Desde que essa pessoa saiba que ela vai ter que investir em comunicação oratória, linguagem corporal, programação neurolinguística, ela vai ter que entender de gente. E muitas vezes essas profissões são mais profissões exatas. Então se a pessoa não quiser se aperfeiçoar, não tem jeito, tem que trocar. E aí é onde pega no calcanhar de Aquiles do empresário, que ele não quer mexer na equipe. Não, isso eu imagino que seja uma dificuldade muito grande, né? Sim. Que você chega de fora, identificando isso, e às vezes é muito claro. Às vezes o processo está muito claro, ele está muito notório e visível, mas não quer enxergar justamente isso, porque o que você falou, né, Vini? Exatamente. Às vezes é um parente, é um primo, é um familiar, que ele não pode fazer esse movimento. Sim. E quando você olha nesse cenário dos clientes que você atende, no cenário da procura, das pessoas, das empresas que te procuram, Vini, você vê essa disposição de mudança? Porque eu entendo aqui, você entra no processo, faz esse mapeamento, chega, se depara com essa situação, não vai haver mudança,
Você encontra esse tipo de resistência hoje dos seus clientes ou não? Hoje é um cenário que o seu cliente, quando a gente pega nesse ponto, identifica, ele é mais maleável e ele promove essa mudança. Como que é o cenário e a característica dos seus clientes hoje? Legal, ótima pergunta também. Eu diria que é 50-50. Eu já dei consultoria, William, em 10 anos para mais de 50 negócios diferentes. E pelo menos metade deles eu não tive sucesso. Por quê? Porque ou o empresário não quer se envolver com a consultoria, e aí isso é uma dificuldade, porque se a mudança não começa de cima para baixo, aí fica difícil. Então teve muitas empresas que eu tive que parar a consultoria justamente por conta dessa sua pergunta. O empresário, ele acha que o problema é o funcionário dele, que o problema não é ele, que ele não tem que mudar, que é o funcionário que tem que se adequar. E eu na consultoria eu deixo claro, olha, a gente precisa que você se envolva, a gente precisa que você participe da consultoria, porque não adianta eu como consultor falar para o funcionário seguir processo se o dono não segue processo. Então essa é uma grande dificuldade que eu encontro sim, 50% ou mais das consultorias, elas não avançam por conta disso, pela resistência à mudança, porque tem até um meme na internet, né? Quem quer mudança? Eu. Quem quer mudar? E todo mundo abaixa a mão. Então tem muito empresário que está nessa, ele quer contratar a consultoria como se fosse um milagre, como se fosse resolver todos os problemas dele. Mas não adianta contratar a consultoria se você não estiver disposto a mudar. Se o empresário não estiver disposto também ele a aprender, ele se envolver, se colocar num papel de humildade, de falar assim, cara, eu também preciso melhorar. Se o empresário não se envolve, a chance da consultoria evoluir, para mim, é zero. Você precisa ser sincero no Exato. processo que você faz, né? Exatamente. Esse paralelo, fazendo um paralelo com essa colocação que você fez, né? Do mesmo, quem quer mudar, todo mundo gosta de sinceridade. Exato. Mas ninguém gosta de gente sincera, né? E a consultoria, às vezes, ela bate, traz esse impacto para você, né? Contrato para você realmente mostrar onde eu estou, muitas das vezes, errando. Sim. E muitas das vezes também onde eu preciso melhorar, mas a grande maioria dos casos eu acredito que seja onde eu estou errando para mudar o curso, para ainda voltar para uma trajetória ainda que faça sentido, mas é aquela coisa da sinceridade, né? E bate aquele sentimento de frustração, né? E assim, William, aproveitando o ensejo, a minha consultoria, eu brinco que ela tem começo, meio e fim. Eu não tenho clientes recorrentes de consultoria. Então eu vou lá, eu resolvo a dor do meu cliente, eu ajudo ele a vender mais e melhor, e a minha ideia é sair desse cliente e ir para o próximo. Só que essa não é uma prática do mercado. As outras consultorias de venda, ou a grande maioria delas, elas querem se perpetuar no cliente, ganhando uma mensalidade e não necessariamente produzindo resultados. Então, esse tipo de consultoria, ela nunca vai ser sincera com o dono, porque ela sabe onde está o problema. Mas se ela atacar o problema, pode ser que o dono fale, não, então tá bom, então se é assim que você trabalha, eu não quero trabalhar. Eu já não tenho esse problema. Como eu tenho outras fontes de renda, como eu tenho outros negócios, eu faço a consultoria porque é o meu propósito, cara. Eu amo fazer consultoria. A minha esposa fez uma pergunta um dia pra mim, ela falou assim, cara, de tudo que você faz, o que você mais gosta de fazer? Cara, eu gosto mais de fazer consultoria porque eu gosto de ajudar as pessoas. É uma coisa que tá em mim. Pode parecer babaquice, pode parecer melodramático, mas eu sou assim, cara. E quando eu chego no cara que eu vejo que eu não vou conseguir ajudar ele, eu falo, olha, eu acho melhor a gente parar a consultoria, porque não tá evoluindo. Muitas vezes eu nem falo que é culpa dele ou culpa minha, mas é que não deu match. Cara, às vezes é o que a gente tá conversando. Às vezes você tem um jogador muito bom, e aí você coloca no time aquele jogador não rende. Pô, o jogador é ruim? Ele desaprendeu? O time é ruim? Não, é que não deu match. O jogador e o clube não deu certo. E muitas vezes acontece, da minha consultoria não dá certo com a empresa. E eu sou o primeiro a levantar a mão e falar assim, cara, eu não posso te ajudar. Você talvez precise de ajuda de outro tipo de consultoria que não a minha. Só que, de novo, essa não é uma prática de mercado. Hoje as pessoas mais querem ganhar dinheiro com consultoria do que genuinamente ajudar o empresário. Legal, legal. E essa filosofia, né, Vini? Você trazer essa filosofia de vida, de ajudar, implantando essa filosofia dentro da empresa. Independente do resultado bom ou ruim, ou um resultado satisfatório ou de frustração, você entregou ali o seu melhor e a sua essência. Exatamente. Trazer realmente o seu CPF para dentro do CNPJ. Exatamente. E aquilo, né? É um cliente satisfeito. E é uma prestação de serviço satisfeita, né? Não trazendo no pejorativo, mas é uma prestação de serviço satisfeita. Sim. E satisfatória também, né? Porque fazer essa entrega e não é apontar os erros, como você falou, né? Eu errando, você... Não! A gente entender ali em conjunto o que está acontecendo, mudar a trajetória e seguir o rumo do sucesso. Por isso que o Venda Simples é sucesso que é, né, Vini? E eu digo sempre que ninguém precisa de consultoria. Eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Ninguém precisa de consultoria. Consultoria é igual um personal trainer. Você precisa de personal para ir para academia? Não. Não. Você pode ir lá e treinar, mas por que pessoas contratam personal? Porque elas querem ter resultado mais rápido.
Então a consultoria ela tem esse mesmo efeito. Se você quer ter resultado mais rápido na sua empresa, contrata a consultoria. Se você não tem a necessidade de ter resultado mais rápido, não contrate, porque você vai gastar dinheiro. Porque muitas vezes ter resultado mais rápido significa você mudar um monte de coisa em você, como empresário. E você não está disposto e está tudo bem. Então é importante frisar isso para a pessoa não achar também que, pô, o cara faz consultoria porque ele quer ganhar dinheiro. Não, eu quero ajudar a sua empresa a crescer. Se você não quer crescer numa velocidade minimamente rápida, é melhor você fazer as coisas por si só, que você também vai chegar lá. Vai demorar mais, mas você vai chegar. Não, legal. Vini, prazerzaço estar contigo Obrigado, Will. aqui, Obrigado cara. pelo espaço. Muito legal. Alguma consideração final? Cara, agradecer você pelo espaço, tá? Maravilhoso seu stand aqui, tá sendo o centro das atenções na feira, todo mundo parando para ver. Então isso é prova da sua competência. Eu já sou seu cliente fora daqui. Sim, sim. E vou continuar sendo, porque para mim você é que nem eu. Você faz isso daqui porque você ama e você quer ajudar as pessoas. Então a gente tem que se unir, as pessoas que têm esse propósito de ajudar, porque eu acho que a gente tá aqui para servir, né? A gente não tá aqui para ser servido. Então hoje eu vim aqui e você tá me servindo. Sim, Mas sim. é sempre um prazer servir você. E a nossa parceria com certeza vai continuar aí por muitos anos. Bacana, Vini. Prazerzaço. Obrigado. Obrigado pela presença. Como não é novidade a feira para você, então curta bastante aí. Sim. E tamo junto. Esse era o primeiro da WK aqui. Muitos outros virão. E a gente quer contar com vocês aí nesse projeto, nessa trajetória. Tamo junto. Valeu. Gente, você que acompanhou, fique com a gente aí. Acompanhe os próximos episódios. E tamo junto. Até o próximo. Valeu.